19 de fevereiro, predestinação. Efésios 1, de 9 a 11. Fomos feitos herança e predestinados em Jesus, conforme sua vontade. O que é predestinação? É ter certeza do que vai acontecer, o que tem que acontecer, o que vai acontecer. Então, aqui está falando que a herança do Senhor foi predestinada nele, porque essa é a sua vontade. Então, a onisciência de Deus, ele está ciente. O que é onisciência? Ele está ciente de todas as coisas da eternidade passada até a eternidade futura. Ele sabe todas as coisas antes de acontecer. Só que, como Deus é amor, ele, apesar de saber o destino de cada um, ou seja, apesar de saber as decisões que cada um vai tomar frente ao que Jesus fez na cruz do Calvário, ele respeita. Ele trata o ser humano como se não fosse rejeitar ele. Ele não castiga as pessoas porque não acreditam em Jesus. Isso é um entendimento teológico errado. No dia do juízo, as pessoas só vão receber o fruto da sua escolha, as consequências. Mas não é Deus que manda as consequências. As consequências foram geradas pelas escolhas livre-arbítrio de cada pessoa. Então Deus trata todas as pessoas como se não soubesse do destino de cada um. Agora, a vontade de Deus era que não perdesse nenhum. Essa é a vontade de Deus. Mas alguns não vão querer, não vão aceitar o plano de Deus. Assim como Adão e Eva, Deus não era vontade de Deus que eles desobedecessem. Mas Deus respeitou o livre-arbítrio. Posteriormente, Adão e Eva se arrependeram, se converteram, e Deus os aceitou de volta. Mas as consequências estamos colhendo até hoje. E eles também colheram. Não foi Deus que castigou, apenas foi a consequência. Agora, o problema não está nessa palavra predestinados, ou seja, destinados com antecedência. A palavra está em sua vontade. Isso que nós devemos entender. Predestinados conforme sua vontade. A vontade dele era salvar todos. Essa era a vontade. Então todos estão predestinados para ser salvos. Entretanto, nem todos vão aceitar. E Deus vai respeitar. Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar? Lógico que sabe, ele é onisciente. Só que ele mesmo diz:
eu mando o sol e a chuva para todos, para justos e injustos, para os ímpios também. Tenta um relacionamento perfeito com todos. Jesus queria que os judeus aceitassem ele como Messias, essa era a vontade dele. Mas eles não aceitaram. Jesus respeitou. E queriam matar Jesus. Jesus se sujeitou. Mas essa era a vontade de Deus? Não era. Então todos estão predestinados para ser salvos. Está errado. Lógico, é a vontade dele que todos sejam salvos. Mas tem aqueles que vão aceitar. Esses, diz aqui, estão predestinados nele, ou seja, aceitaram Jesus, conforme a vontade de Jesus. A vontade dele era para todos, mas uns poucos cumpriram a vontade de Jesus. Então nós vemos a vontade ideal de Deus e a vontade remedial de Deus. A vontade de Deus era salvar todos. Mas como nem todos vão querer, então a vontade dele fica remediada. Porque a salvação é condicional, não é incondicional. Se fosse incondicional, Judas seria salvo, Ananias e Safira seria salvo, Sodoma e Gomorra seriam salvos, e todos os ímpios, injustos e todos iriam do céu. Mas como? Sem ser transformados aqui, o seu coração, o que viraria o céu lá? Isso não existe. Eles escolheram um caminho, e Deus respeitou a escolha. Há consequência. Assim como há consequência para aqueles que aceitam o caminho. Qual que é a consequência? Ganhar a vida eterna. Então fizeram o que Deus queria. Não foram todos, mas foi o que Deus queria. Uns poucos vão fazer a vontade de Deus, que é a vontade ideal. E a vontade remedial é aquela que as pessoas, apesar de ser a vontade de Deus, eles não vão aceitar. Em Efésios 1:9, alguns entendem que Deus determinou tudo o que acontece. E se você não souber ler certinho a passagem de Efésios 1:9-11, combinadas com outras passagens, como Lucas 7:30, Lucas 13:34, Salmo 81:11-14, Romanos 8:29-30, se não souber fazer essa junção para saber o que na realidade o seu contexto geral quer dizer, a gente vai acreditar que Deus determina uns para salvação e outros para perdição, que é contra o amor. O amor não é assim. O que a pessoa fez para Deus rejeitar ela? Então o que Deus fala? Nada nos separará do amor de Deus. O que não vai separar do amor de Deus? Nada vai separar, porque Deus vai continuar amando todo mundo, até os rejeitados. Mas não quer dizer, por amar, que Ele vai salvar. Cada um vai ter que, tudo que plantar vai colher. Uns vão colher a perdição, outros vão colher a salvação. A vontade ideal é o que Deus prefere, incluindo
E a vontade remedial é aquilo que Deus não queria que acontecesse, incluindo as decisões livres de suas criaturas para um caminho errado, daquilo que o Senhor não prefere. O conhecimento de Deus sobre o futuro, que é a presciência, está ciente de tudo antecipadamente, mesmo prevendo todas as escolhas das pessoas, incluindo as más escolhas, Deus ainda faz com que tudo coopere para o nosso bem. Romanos 8:28. Você entende agora o que é predestinação? Você entende agora que Deus trata todos de maneira igual, para não chegar no juízo e dizer, esse foi salvo porque você deu preferência para ele, esse não foi salvo porque... Então, não vamos fazer isso, fazer a Bíblia dizer o que não está dizendo. Deus tem uma vontade ideal. Ele planejou para que todos aceitassem seu Filho Jesus. Aquele que aceita Jesus será salvo.